Seguindo nos conceitos de acústica, vamos ver a relação entre estas grandezas. Amplitude de uma onda, intensidade de uma onda, nível de pressão sonora e o som, forte ou fraco. Como que essas grandezas se relacionam? A amplitude. Então, médio deslocamento máximo das partículas. Intensidade é a energia da onda. Nível de pressão sonora. Quantifica a intensidade em dB. O que é dB? Decibéis, usado numa escala logarítmica, né? Para refletir a percepção humana do volume. Vamos ver a relação entre essas grandezas? Quanto maior a amplitude de uma onda, maior a sua intensidade, maior o nível de pressão sonora, mais forte é o som. Então vou repetir. Quanto maior a amplitude de uma onda, maior a sua intensidade, maior o nível de pressão sonora, mais forte é este som. Ok? Vamos ver um exemplo do nível de pressão sonora para vocês terem uma noção melhor. Tá? Por exemplo, nível de pressão sonora que é usado na escala logarítmica. Então eu tenho duas fontes sonoras, fonte sonora A e B. Fonte sonora A me dá um nível de pressão sonora de 92 decibéis na escala A. O que significa essa escala A? É o som contínuo. Você está ouvindo uma música, é um som contínuo. A escala C já é um som de impacto. Por exemplo, quando você tiver um martelo pneumático, quando você tiver uma prensa, então aí é a escala C. Todos os sons contínuos são medidos na escala A, tá certo? Então estou supondo que a fonte A me dá um nível de pressão sonora, né, da fonte A, de 92 decibéis na escala A, ok? De som contínuo. Eu tenho uma fonte B, que me dá um nível de pressão sonora igual a 86 decibéis na escala de som contínuo. 92 decibéis na fonte A, 86 decibéis na fonte B. Ele quer saber qual é o nível de pressão sonora quando as duas fontes funcionarem simultaneamente. Como é que eu somo esses dois níveis de pressão sonora da fonte A e da fonte B? Quanto daria a soma? Trabalhando na escala logarítmica, certo? Então, vou mostrar inicialmente para vocês a escala logarítmica, como funciona. Neste eixo, o que eu vou fazer? Este eixo eu vou subtrair, no eixo horizontal eu vou subtrair o nível de pressão sonora da fonte maior, menos o nível de pressão sonora da fonte que tem menor NPS, né? Nível de pressão sonora. Aqui está a diferença dos níveis de pressão sonora. E aqui, exatamente este número, eu vou adicionar a fonte que tem maior nível de pressão sonora. Então vamos ver. Nível de pressão sonora da escala A, menos da fonte A, menos nível de pressão sonora da fonte B, 92 menos 86, dá quanto? 6 dBA, certo? Então é o que eu falei. Esta diferença está neste eixo, 6, olha, certo? Então eu vou chegar até a curva e depois vou me deslocar até o eixo vertical, olha. Cheguei no 1. Este 1 vai ser adicionado ao maior nível de pressão sonora, que é da fonte A. Exatamente o que está escrito aqui, ó. Eu vou pegar a fonte A, que tem maior nível de pressão sonora, e adicionar o 1 que eu achei lá na escala logarítmica. Dá quanto? 93 dBA. Então, o que acontece quando eu trabalho com nível de pressão sonora de fontes? Lá na hora que eu somo o nível de pressão sonora, como vocês viram, da fonte A com a fonte B. Então, a soma, ela é o quê? Logarítmica.
tá certo? Não é a soma, você não pega, por exemplo, o 92 e adiciona ao 86, tá certo? Não é linear, não é uma soma linear, é uma soma na escala logarítmica, tá ok? Então, obrigado pela atenção, até o próximo encontro, até os próximos conteúdos de física.